Olá, público do Pod Pai. Estamos aqui para mais um episódio na nossa mesa com a nossa roda de conversas e convidados especiais. Estamos no mês da enfermagem e no último dia 20 de maio foi o Dia Nacional do Técnico e do Auxiliar de Enfermagem. Juntos, eles somam mais de 2 milhões de profissionais, 80% da força da enfermagem do Brasil. E para esse bate-papo, quero chamar duas potências. Elas trazem em suas características dois pontos em comum: competência e credibilidade. Como diz uma amiga nossa, Bia Eustáquio. Se um dia eu me tornasse paciente, gostaria com toda certeza de ser cuidado por vocês. Quero chamar para esse bate-papo Evelyn Nunes e Jamile Alves. Sejam bem-vindas, Sejam meninas. bem-vindas. Obrigada. É um prazer tê-las aqui no mês da enfermagem. Então, apesar do podcast ser para além da enfermagem, nós priorizamos que esses momentos iniciais fosse dado ênfase, obviamente, à nossa categoria, né, trazendo aí um pouco de alusão ao nosso mês. E é um prazer ter vocês aqui, como o Jefferson falou, que emanam competência e credibilidade. Com certeza. Quando a gente fala, né, eu falei isso no primeiro podcast, mas da importância, né, Júlia trouxe isso na fala dela, que vocês somam 80%, né, do quantitativo da enfermagem, do quanto que vocês são importantes para essa enfermagem que a gente vive no Brasil, né, de uma enfermagem que se doa, de uma enfermagem que é ciência, né, de uma enfermagem que mesmo enquanto técnico vocês entregam muita competência, porque o técnico de enfermagem também é ciência, vocês estudam para isso, e a gente queria ouvir um pouquinho da trajetória de vocês, de como que vocês escolheram o curso, o que vocês estavam pensando na época, né? Hoje, com a questão do piso, talvez possa parecer modinha, muita gente entrando, mas vocês vêm com uma história aí na enfermagem, a gente gostaria de ouvir, porque a gente é contador de histórias, né? Podem escolher quem vai começar. Então, né, a minha trajetória, ela se iniciou ali nos 17 anos de idade, né? Onde eu trabalhava com minha mãe e aí meu pai chegou e falou, você precisa fazer alguma coisa. E aí eu falei, eu não quero trabalhar com minha mãe e o negócio que eu tinha criado tinha dado errado. Então ele falou, por que não faz o técnico de enfermagem? E aí, eu, um pouco por obediência a ele, eu fiz o técnico de enfermagem, né? E não me achava capaz, porque eu me achava muito mole. E aí, não é por isso que eu desmaiei em alguns estágios que eu tive, né? E eu tinha nojo, foi uma confusão no início, né? E eu falava, velho, eu acho que isso não é pra mim. E no momento que eu percebi que minha trajetória toda, ela foi essencial, foi quando aconteceu o acontecimento com a minha mãe, né? Onde ela precisou estar dentro do hospital e quando ela veio para casa, eu falei, minha trajetória toda se deu por este momento, né? E aí foi que eu agradeci a Deus por saber, né? Por poder ter a oportunidade de cuidar dela. Bonito isso, viu, Milha? Às vezes a gente envereda por alguns caminhos, né? Que por vezes a gente não compreende, né? E você se achava incapaz. E aí vem um determinado momento, né? E você tem aquelas respostas que você talvez tenha buscado lá no início. E é bem interessante isso. E uma coisa interessante da fala de Jamile é que Evelyn traz isso também, mas você, Jamile, traz muito claro em relação ao comprometimento com o paciente, né? Mesmo você trazendo que passou mal logo no início da sua carreira, que você passou mal, mas do quanto que você traz isso muito na sua prática, são 12 anos? 12 anos enquanto técnica, né? E você traz isso na sua característica de eu preciso entregar o meu melhor, né? Eu entendo que eu estou aqui é uma opção estar aqui, dentro dessa opção de estar aqui eu preciso realmente entregar, porque o outro não tem nada a ver com o que a gente escolheu no sentido de eu não posso penalizar o paciente por isso, né? Isso você traz muito claro na sua prática. É isso mesmo, a questão de autorresponsabilidade, né? Daquilo que eu estou fazendo com o outro. E eu acho que pra mim, eu falo, velho, eu não quero que aconteça alguma coisa por erro meu, né? Então, eu não quero trazer dano ao paciente. Assim como minha mãe sofreu um dano por um profissional, né? Por um mau profissional. Então, eu falo, e não foi por isso. Na minha trajetória toda, eu sempre pensei, Deus me livra do dano, de causar dano a alguém, né? É o que eu falei em um dos episódios que a gente já gravou, né?
apesar de ter a necessidade de separar um pouco o profissional do pessoal, é impossível também a gente fazer uma total separação. Então, muito que você traz dessa característica é muito da pessoa de Jamile, que é trazido também para o lado profissional, né? E Evelyn? Evelyn Me Nunes. conta aí, Evelyn. Primeiro que eu queria destacar, que elas vieram, tipo assim, para brilhantar realmente o podcast, Foi. né? Sejam pelas cores, fizeram colorimetria, porque elas estão lindas, né? Assim, esbanjam beleza, mais desculpa, bonita, mais Jefferson, bonitas, já né? expliquei pra Elas Jefferson esbanjam como você beleza, podia. tipo assim, de uma característica que eu falei, não, gente, eu acho que eu não tenho nem roupa para esse podcast, inclusive com essas Isso. meninas, viu? Isso. Mas fale um pouco da sua trajetória, Evelyn. Obrigada, né, por tantos elogios. Surgiu, assim, foi uma surpresa para todo mundo, né, para minha família, porque assim, eu fui uma criança e uma pré-adolescente que via sangue e desmaiava. Se você engessasse o braço, você virava meu inimigo. Se alguém tivesse um curativo, era meu inimigo mortal. Eu já perdi amigo mesmo de infância porque eu não conseguia encostar numa pessoa que usava gesso. Eu costumo dizer que eu cresci praticamente dentro de um posto de saúde. Minha mãe era agente de saúde e tinha... né? Agente de saúde tinha vários projetos. Minha mãe sempre foi muito engajada, pastoral da criança e tal. E lá para meus 15 anos de idade, minha mãe começou a fazer técnico de enfermagem, por realização profissional, ela nunca exerceu. E eu comecei a folhear aqueles livros dela. Ela comprou livro de anatomia. E eu falei, poxa, eu quero. E aí eu lembro que comprou o primeiro computador, aquela conquista no computador, e eu ia pro YouTube. Olhava o livro e não entendia nada. Eu falava, gente, é complicado, viu? Aí eu colocava lá no YouTube, na internet, e começava a ler. Eu falei, eu quero isso. Aí minha mãe, na primeira semana tu desmaia, acaba o curso pra você. Eu falei, vou fazer. E aí eu lembro que em 2011, eu tinha 17 anos, foi o último vestibular da UESC. Prestei, eu tava grávida. Pensa, adolescente, grávida. Não passei na primeira fase, também não acompanhei remanescente, a revolta, não vou fazer mais nada. Porque assim, eu passei muito mal na prova. Passei mais parte da prova dentro do banheiro, morrendo, do que fazendo a prova. Então eu desisti ali. Não acompanhei remanescente. Quando chegou a remanescente, um amigo falou, você vai ser da minha turma. Eu falei, que turma? Ele, você não fez a matrícula, não? Eu falei, não, ele, você passou na remanescente da UESC. Meu Deus! Aquilo ali, meu mundo desabou. E aí, né, virei mãe, aquela coisa toda. E eu falei, eu vou tentar o técnico. Aí minha mãe, rapaz, eu falei, vou tentar. Me inscrevi, foi um sorteio eletrônico e tal, comecei. E assim, quando eu tive o primeiro contato com o paciente, eu falei, não, vou desistir. No primeiro semestre, eu ganhei uma bolsa para fazer minha graduação, que não é na enfermagem. O povo desiste, né, desse curso de enfermagem, mas vai ser limpador de fralda. Eu falei, não, eu comecei. Era uma meta minha, era uma realização pessoal. Primeiro, né, terminar um curso técnico de enfermagem. Eu falei, eu vou fazer. E o povo desiste. Você vai ter uma graduação, para que você quer ser técnica? Um Zé Ninguém. E sempre as pessoas colocaram o técnico assim. De outra perspectiva, eu tive de pessoas que me incentivaram. Mas aquele boom de pessoas de falar, larga esse curso técnico. E hoje eu sou muito grata por não ter desistido. Então, assim, começou lá nos 14 anos... fraquejei assim no meio do caminho, falei, não vou fazer mais porque eu queria a graduação e não me arrependo de ter feito o técnico. Foi difícil? Foi, porque enfrentei uma fase assim, mas eu falei, eu vou terminar. E o povo larga, eu falei, não vou largar. Chegou, acho que na metade do curso eu falei, eu acho que é a hora de abandonar. Uma coisa que você traz na sua fala aí, Evelyn, e que é uma coisa que eu sinto saudade, é justamente vocês são de uma outra geração de técnicos de enfermagem, e isso é importante destacar, do quanto era difícil estar no curso técnico. A gente vinha de escolas técnicas que tinham, primeiro, tinha seleção para entrar no curso técnico, e da dificuldade realmente no sentido de conteúdo. Os enfermeiros que estavam ali enquanto docentes, existia uma preocupação realmente de formar técnicos de qualidade, e é algo que infelizmente a gente tem perdido hoje com a educação. Né? E vocês trazem muito isso na fala de vocês, do quanto que vocês precisavam estudar no curso técnico, porque não é meramente a troca de fralda. Claro que uma das nossas práticas assistenciais é a troca de fralda, e isso é ciência, né? Porque a gente tem alguns comprometimentos quando essa troca ela não é executada de forma eficaz, mas do quanto que o técnico de enfermagem ele precisa ter conhecimento técnico científico para desenvolver a sua função. E isso é importantíssimo. E a importância do que a gente vem falando sempre aqui na nossa mesa,
do círculo que você vive, que você convive, as pessoas com as quais você convive, né? E que a gente sempre vai encontrar pessoas que vão desestimular o que a gente traça como objetivo, né? Mas a gente também, como você disse, você teve pessoas também que te motivaram. E às vezes a gente pensa que as nossas falas, né? Que as palavras, elas não têm poder. E às vezes a única coisa, naquele momento que você estava ali pensando em desistir, talvez a única coisa que fizesse você continuar seria uma palavra, né? E aí a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala para o outro, né? Das expectativas que o outro cria e que muitas vezes E na realidade gente... são em cima das nossas frustrações, porque muitas Exato. pessoas elas dizem para não fazer enfermagem, não fazer o técnico, porque são por frustrações pessoais. Exato. E é uma questão de realização. A gente vê algumas pessoas, tipo, higienização fazendo técnico de enfermagem. É uma realização para aquela pessoa ter feito aquilo. Pelo contexto familiar que vivia. Então, assim, hoje com a questão, eu acho que é uma discussão importante a questão do piso, do quanto que o piso possibilitou a melhora da qualidade de vida para muita gente da equipe técnica, né? Estamos aquém ainda claro. da valorização financeira da enfermagem como um todo, mas em locais menores, né, em municípios ainda menores, em outras regiões do Brasil, a gente percebe que já houve realmente um avanço para muitos profissionais, né? E assim, puxando, para a gente não ficar só conversando nós dois, né? Passando aqui para as convidadas, mas assim, é importante o dado que eu trago, que eles são mais de 80% da categoria. Então, é uma categoria importante a equipe técnica. Jefferson trouxe isso na fala dele, eu trago sempre isso. Eu aprendi muito com a equipe técnica. A gente precisa de bons profissionais. Nós somos uma cadeia dentro da enfermagem, né? E o técnico, ele está na ponta, ele está mais tempo. Então, o olhar dele é importante. O técnico, ele também tem ciência no seu fazer, né? E o quanto que vocês são importantes e são valorosos, né? Para a gente, enquanto profissionais enfermeiros, né? E para a população que é assistida. Eu costumo dizer assim, ó. Todo mundo quer empreender, alguém precisa trabalhar, alguém precisa ser o trabalhador, não é nem que o empreendedor não trabalhe, ele precisa ser o trabalhador. Todo mundo quer ser enfermeiro, a gente precisa do técnico. Todo mundo quer ser fisioterapeuta, todo mundo quer ser médico, todo mundo quer ser outra categoria, mas a gente precisa de cada um. Os serviços gerais, eles também são importantes, então aquela pessoa que quer sair de serviços gerais e quer fazer um técnico de enfermagem, mas a gente também precisa de serviços gerais. Então, todos nós temos um papel fundamental e a equipe técnica tem esse papel de extrema importância dentro da categoria da enfermagem, né? E assim, ó, Julie, eu sempre... Teve pessoas que me incentivaram e elas nem imaginam, né? Não só pessoas, são profissionais. Tem uma pessoa mesmo que ela é um marco, assim, ela nem imagina. Ela foi minha professora lá no início do curso técnico, no início da minha formação. E uma coisa que eu sempre coloquei na minha cabeça: eu não vou ser uma mera trocadora de fraldas, como as pessoas colocam. Porque assim, eu sempre fui muito curiosa. Sempre. De pesquisar. Mas isso aí não é do técnico. Eu sei até onde vai a minha atribuição de técnico. Mas eu nunca deixei ninguém menosprezar o meu trabalho. Dizer assim, só técnico? Não, eu sou um técnico. Sem o técnico, o hospital não funciona. Sem o técnico, o serviço, a atenção básica, a média e alta, nada funciona. Então, assim, somos uma engrenagem pequena, mas sem aquela engrenagem pequena para alguns, né? Porque nosso trabalho movimenta, entendeu? Muito. Se tirar, a gente vê, são 4 técnicos, 5. Se tira um, o trabalho já fica fragilizado. Então, assim, eu nunca deixei ninguém me menosprezar. Logo quando eu entrei, eu tinha muito receio. Assim, as pessoas... A hierarquia de gritar, de destratar. Então, assim, de início eu falei, não, peraí. Não é assim também, não. Porque, assim, eu reconheço a minha importância como pessoa, como profissional, e eu sei que o meu serviço não é um mero trocador de fraldas, como algumas pessoas falaram. Então, assim, poxa, eu estudei tanto, porque o técnico, para a gente formar, como o Jefferson falou, era muito difícil. Não era só, funcionar acesso. Técnico não é só isso, funcionar acesso, troca de fralda e mudança de decúbito. Não é. Muitas coisas que a gente viu, ela mais que eu, né? Porque ela é de uma outra era. Gente, chamou de velha! Porque quando minha mãe formou, eu acompanhei. Então, quando eu vi a diferença da transição, eu formei na mesma escola técnica que minha mãe, no CEP. Então, assim, eu acompanhei o estudo dela, eu fazia ensino médio ainda,
Falei, não, vou terminar meu ensino médio, vou ver se eu vou para enfermagem e tal. Então, assim, a gente vê essa diferença. Então, assim, a gente precisa... E o que eu vejo dos profissionais, de muitos colegas, de outros lugares, é a necessidade do técnico se posicionar como tal, se capacitar para poder se posicionar. Fiz o técnico, acabou, não. Buscar conhecimento para você poder se posicionar. Poxa, não vou fazer porque não é minha atribuição, não tenho segurança para tal. E hoje eu posso falar. Aprendo muito com Juliana, minhas monografias nos prontuários, mas não faço, não tenho segurança, mas eu tenho a autonomia de dizer isso, porque eu estudo para isso. Então, assim, desde pequenininho, quando eu era pequenininha ainda, hoje eu me sinto grande, entendeu? Pela trajetória que eu tenho, pela experiência. Não sei tudo, não sei nada. Ninguém sabe. A gente está todo dia aprendendo. Tem dia que falo, Jefferson, Juliana, eu saio só correndo no WhatsApp de todo mundo, encho o saco mesmo do povo quando eu preciso saber de alguma coisa, porque eu sempre fui curiosa. E eu acho que o técnico, em geral, os técnicos das novas formações, da nova era, digamos assim, precisa disso, de posicionamento, de curiosidade e buscar mais conhecimento, porque, infelizmente, a gente vê uma formação superficial. E as pessoas estão conformadas com isso. Onde achar que só, como você falou, né? Limpar ou posicionar acesso é o top. Mas é entender a necessidade do nosso olhar crítico, né? Quando um paciente está em degradação, você poder entender e poder sinalizar ao enfermeiro. Porque a gente que está há mais tempo, é a gente que está ali, né, no leito. Então, se eu não entendo que meu paciente está ali degradando, como é que o enfermeiro vai perceber e poder... Parou do nada. Né? Então, assim, eu tenho que sinalizar, eu tenho que perceber. Não é possível que eu, dando assistência ao meu paciente em um banho, eu não perceba que ele está ali. Eu não posso, às vezes, saber o nome técnico direito, eu não posso saber, mas ali, não está normal esse paciente. Eu preciso avisar. E, às vezes, o que eu vejo é, o colega fez tudo e não observou nada. Às vezes, eu passo assim, afiro os sinais e falo, e não tá legal esse paciente não, tu viu aí? E, tipo... Você tem que saber, né? Você tem que ter esse olhar mesmo, né? Essa percepção. O técnico, ele precisa ter isso. Além de trocar uma fralda, além de posicionar um acesso. É da interpretação, realmente. Porque, assim, se a gente for colocar as novas tecnologias que a gente tem, a aferição de PA e oxímetro, ela dá o dado, né? A gente, teoricamente, não precisaria da equipe técnica para isso. A equipe técnica é justamente a interpretação. Saber interpretar, é o olhar, saber interpretar esses dados. E que vocês trazem muito bem. Porque, assim, em uma enfermaria que eu tenho 35 pacientes, 40 pacientes, o enfermeiro, às vezes, não consegue ter o olhar que vocês acabam tendo de realmente percepção de estar mais perto. E aí, se a gente não tem uma equipe técnica que compreenda essas interpretações, o nosso plantão está bem complicado, né? O nosso plantão, a gente acaba perdendo um delay de vida do paciente importante, né? E não é só isso, né? Eu sempre costumo dizer assim, qualquer pessoa, como o Jefferson falou da tecnologia, a tecnologia está acessível. Então, qualquer pessoa que você treinar, ela vai saber aferir uma pressão, ela vai saber ver qualquer dado desse. Então, o estudo, ele traz isso, e vocês vêm trazendo isso de uma maneira muito forte, que o conhecimento, ele empodera, né? Vocês só conseguem ter essa segurança profissional porque vocês se dedicam, vocês estudam. Então, talvez o que falte hoje, o que eu sinta falta de ver muitos profissionais, são profissionais engajados em melhorar, em se aperfeiçoar enquanto profissional, né? Tá todo mundo muito voltado para a questão das instituições, de que tudo é para a instituição, e não consegue se perceber nesse processo de crescimento, né? E, para além disso, a necessidade que muitas vezes a gente tem dentro da nossa casa. Jamile traz isso no início da fala, né? Você nunca imaginou que você teria que cuidar de sua mãe. Então, qual é o profissional que você quer cuidando do seu ente querido, né? E por que não ser esse profissional que você desejaria? Jamile com certeza desejaria ser a profissional que atendeu a mãe dela naquele dia no pronto-socorro, né? E ela não teve essa assistência. Então, que tipo de profissional eu quero ser? Que tipo de assistência eu quero prestar? Né? E as meninas, elas enveredam por alguns caminhos um pouco diferentes, né? Jamile está na área hospitalar, empreendendo,
Evelyn está no APH e também no hospital, e aí eu queria que vocês falassem um pouquinho dessas experiências de vocês, como foi que vocês chegaram a esses caminhos, né? Se foi uma escolha, se vocês acabaram sendo levadas para esses caminhos, como é que vocês se percebem nesses espaços hoje? Eu terminei o curso técnico e com um mês de formada eu fui convocada para trabalhar no hospital que eu trabalho hoje. E fui assim, na cara e na coragem. Eu não tinha corém. Eu falei, tá pegando o currículo, vou mandar meu currículo. Mandei, fiz a prova, fiz tudo. Quando chamaram para a seleção, eu falei, e agora que eu não tenho corém, não tenho registro. Eu não tinha nem certificado. Concluí o curso e fui. Cheguei no curso, pelo amor de Deus, me dá meu certificado. Eu preciso pedir o meu corém, porque eu consegui Urgente um emprego. pra começar. Urgente, é pra ontem. Aí ela, como assim? Não teve formatura? Eu falei, eu consegui um emprego. Aí ligamos, não sei pra onde e tal, me deram o certificado. Cheguei no corém, moça, eu preciso tirar o meu registro com caráter de urgência. Ele, mas por que essa urgência toda? Eu falei, porque eu tenho, hoje faz um mês que eu formei, eu consegui um emprego. Ele, eu vou te ajudar. Foi tudo assim, então eu costumo dizer que foi tudo tão de Deus, porque o corém eu enviou para Salvador aquele processo todo e estava para chegar na sexta. E aí o hospital fiz todo o processo. Quando foi na quinta, eles me ligaram, você tem que trazer os documentos amanhã. Eu falei, Perdi. Aí o rapaz me ligou, sua carteira chegou. Na quinta de tarde, eu fui lá. Agora a gente só funciona até às 17. Fui descabelando, peguei. Peguei o corém na quinta, entreguei na sexta. E aí eu todo o processo. Eu tava com a viagem marcada ainda. Eu falei, não vou começar a trabalhar no final de semana. Nada. Segunda-feira, perdi a viagem. E foi, assim, tudo muito rápido, porque eu nunca me imaginei trabalhando com pediatria. E eu fui para um hospital materno-infantil da cidade. Aí eu falei, não, mas eu posso trabalhar no centro cirúrgico, sem uma gota de experiência. Eu posso trabalhar na maternidade. Primeiro dia, todo mundo de branco, todo mundo alinhado, né? Vou levar você no seu setor. Quando eu olhei pediatria, a lágrima veio. Eu falei, meu Deus, eu não vou ficar, não. Primeiro plantão, uma parada. A vontade de chorar. E assim, foi muito difícil quando eu ingressei, porque os colegas não me abraçaram. Parecia que eu estava entrando para tirar alguém dali. E tem 3 pessoas assim que me adotaram como parecia que era minha mãe. Eu lembro que a ex-coordenadora chegou assim, olha, aqui é Jamile, você vai acompanhar ela e essa semana você não faz medicação, você não faz acesso, você vai ser como uma sombra. Eu falei, que massa. Primeiro dia, a pessoa, né? Não vamos citar nome. Não vamos ser antiéticos. Abençoada do Senhor. Quem é você? Aí eu me apresentei. Tá. Me tratou 3ª pessoa depois de ninguém. Tá bom. Aí segundo dia veio com aquela bola de prescrição, jogou lá ó, jogou mesmo, olha, suas prescrições estão aqui. Se você não medicar seus pacientes, vai ficar sem, porque eu não vou medicar. Eu falei, Derek, meu Deus, e agora? Aí peguei as prescrições, eu falei, não, eu lembro. Lá tinha uma tabela de medicação, eu falei, por aqui tá fácil. Fiz os cálculos, eu fui me desenrolando. Aí, 3º dia de trabalho, tinha um setor crítico. A enfermeira, você tem segurança para ficar com os no coração de Jesus? Eu falei, não. Ela, você é capaz. Se você entrou, você é capaz. Sabe o que é um CPAP? Eu falei, sei. Sabe montar? Eu falei, nunca montei. Me ensina que eu posso montar 10. Ela, pronto. E agora me deram um boneco muito do feio. O CPAP todo remendado de esparadrapo. Bora lá. É assim que monta. Pronto, hoje você vai ficar aqui. As minhas coleguinhas de Jesus abençoadas subiram todas para o lanche. 10 horas da manhã eu fiquei sozinha no setor. Uma parada, sozinha. A mãe chama a enfermeira aí. Era eu. E eu fiquei, cadê? Calma, mãe, calma, quem que deu? Eu tava chorando. Calma, era pra você, não era pra mãe. E o menino roxo já, eu falei, Senhor, e agora? Puxa o carrinho, não sei o quê. Aí eu vi a enfermeira no corredor, eu gritei, ela lá, cadê o povo? Eu falei, eu não sei, o menino tá parado. E aí comecei a reanimar. Só que assim, eu não tinha experiência de acesso venoso, porque... Recém-formada. E assim, quando eu estava, né, estudando, eu descia a ladeira ali da Santa Casa, passava naquelas casas de produtos de hospitalar e comprava gel com scalp, furava todo mundo lá em casa.
hoje é você. Pegava pra Cristo, pipinava o povo, misericórdia. Eu furava minha mãe, minha avó, até meu filho eu furei. E aí quando... Jesus amado, E Você é aí determinada. eu chegava em casa, eu saía todo dia do plantão chorando. Todo o meu probatório. Aí eu falei bem assim, um dia que eu saí 2 horas da tarde. Eu saía 1 do plantão e eu saí 2. No outro dia a coordenadora me chamou. Falei, voei, rodei. Ela, o que tá acontecendo? Porque você tá batendo ponto muito tarde, tá gerando hora e tal. Aí eu abri o verbo. Falei, soltei. Eu falei, tá acontecendo isso. Aí convocou uma reunião. Falei, a novata tá usando no primeiro mês. Então, assim, me marca muito. Então, quando eu deixei de ser a novata, que chegaram outras pessoas, eu tentei fazer diferente. Isso é importante. Porque eu saía todo dia chorando. Aí minha mãe, minha filha, você não vai aguentar, não. Eu falei, vou. Se lá tem gente ruim, eu vou ser pior. Ainda falei assim, eu vou mostrar que eu vou ficar. Graças a Deus você não precisou ser pior. Não, né? assim, do gênio. Mas Mas eu ficava com a lágrima no olho, o povo me distratando. E eu... E eu acho, Evelyn, que com essa sua fala, da necessidade que a gente tem de realmente acolher os novatos que chegam. É um ponto muito importante. Quando a gente fala de algumas... E principalmente serviços específicos. Atendimento pré-hospitalar, pediatria, UTI. São serviços que tende a olhar para o novato com um olhar de preconceito mesmo, como se aquele novato ele não pudesse agregar ao serviço. Não fosse capaz. Se não né, fosse de estar capaz. E quando a gente vai para os processos... Né? E quando a gente vai estudar os erros que acontecem dentro do serviço de saúde, os erros não acontecem pelos novatos. Geralmente acontece com quem tem muito tempo já de casa ou de instituição. Por quê? Porque não se preocupam com os processos como o novato se preocupa. E aí, falando dessa característica, do quanto que a gente, enquanto profissional, a gente precisa abraçar quem está chegando. Abraçar para melhorar. Porque assim, é um jogo, gente, de ganha-ganha. O paciente ganha e quem está novato também ganha. E o nosso foco... E quem está acolhendo ganha também. E quem está acolhendo ganha. E o nosso foco é centrado no paciente. Quando você traz essa fala, quem não está se beneficiando no processo é o paciente. E o nosso foco, quando a gente fala de serviço de saúde, é o paciente. O paciente ele precisa se beneficiar, né, com a nossa prática assistencial. E você, Jamília, eu gosto muito da fala de Evelyn, né, porque são 2 serviços bem específicos que você trabalha, que é o atendimento pré-hospitalar, né, e que é a pediatria. Eu trabalho também na pediatria e, tipo assim, eu sei o quanto que a gente é difícil, existem poucos profissionais especializados e que gostam dessa área, né, mas é da importância que a gente tem que ter de pessoas que enveredem por esse caminho. Porque primeiro é um mercado em expansão, e eu sempre defendo a pediatria nesse sentido, mas do quanto que a gente precisa de profissionais que estão abertos para aprender, né? Na pediatria em si é um serviço que eu particularmente sou muito apaixonado, que acabou me conquistando. E do quanto que a gente, enfermagem, a gente pode contribuir. Mesmo o sistema sendo contra, a gente, enquanto enfermagem, a gente pode realmente trazer uma experiência muito positiva para o nosso paciente, né? Enquanto enfermeiro, enquanto técnico de enfermagem e auxiliar. E a pediatria, assim, quando eu cheguei logo, naquela época não tinha muito recurso. Naquela época não, né? Esses dias. Então, alguns anos. Alguns anos. Não tinha tanto recurso. E assim, me assustou, né? Aqueles meninos tudo pequenininho, a veinha, eu falei, meu Deus, eu nunca vou conseguir. E aquele momento ali eu duvidei que eu seria capaz de continuar. Depois eu me apaixonei pela pediatria. Falei, gente, é muito bom. E com 1 mês de casa, eu passei no concurso da prefeitura. Eu falei, não, eu vou ter que dar conta de tudo. Eu não quis, eu vou ter que dar conta. Comecei trabalhando numa clínica da prefeitura, né? Foi quando na pandemia me transferiram pro SAMU. E era um sonho meu, aquele deslumbre, a fardinha azul. Meu Deus, eu vou pro SAMU, aquela coisa. Do SAMU. E eu sempre quis. Quando eu passei no concurso, era o que eu queria. Então eu fiquei 4 anos trabalhando na clínica. Quando veio a minha transferência para o SAMU, mais uma vez eu duvidei da minha capacidade. Eu falei, e agora que eu só sei trabalhar com criança? Eu não sei trabalhar com adulto, não, gente. Quando eu cheguei no SAMU, eu falei, gente, trabalhei interno no atendimento, mas como eu sempre fui curiosa, quando não tinha atendimento, os meninos estavam treinando no pátio, eu estava lá. Eu posso assistir? Eu ficava assistindo. E lá tinha uns protocolos desse tamanho. Aí tá eu com o headset atendendo as ligações e lendo os protocolos. Então, assim, isso me ajudou muito. E apesar de ter pessoas que não me abraçaram mais uma vez, eu tive profissionais que me incentivaram muito. Não, você vai conseguir. Sai com a gente nas ocorrências como sombra para você ir
pegando a prática. Então, assim, ali eu achei que eu não daria conta. Quando eu fiz minha primeira ocorrência sozinha, eu falei, será que eu vou conseguir, meu Deus? A perna batendo até chegar no local. Eu falei, agora pra eu descer, que a perna não tá obedecendo. Então, assim, me apaixonei pela pediatria, achei que eu não ia conseguir trabalhar mais com adulto. Então, assim, gosto da pediatria, de ver a melhora do paciente pediátrico é incrível. E fui aprendendo, né, a cuidar, a dar assistência no paciente no pré-hospitalar adulto, porque eu não achava que eu não sabia. Então, assim, muitas vezes as pessoas não incentivar, e como o Júlio falou, uma palavra contrária faz você duvidar da sua capacidade. Apesar de você lá dentro saber, não, eu tenho capacidade, eu sei, eu vou conseguir, mas eu duvidei. Duvidei. No primeiro ano mesmo eu falei, meu Deus, acho que não era pra mim, era um sonho que eu deveria ter esquecido. E hoje não, eu sei que não, que eu sou capaz de conseguir, nós somos capazes, né? E você, Jamile, como começou? Como foi seu início? Então, logo depois que eu me formei, eu também consegui adentrar ao hospital rápido. Acho que menos de 6 meses, eu acho que eu já estava trabalhando, né, com adulto. E também não fui acolhida, né? Acho que é um triste. pouco normal. É um isso. pouco triste ouvir Isso. isso, né? É uma realidade muito frequente na nossa categoria. Não fui acolhida, né, pelos meus colegas, mas eu falei, tenho que dar conta. Não fui sombra, porque antigamente não existia sombra, né? Então não tive a possibilidade de poder aprender assim só vendo, mas também tive alguns colegas que me acolheram, né? Como eu trabalhei à tarde, então à tarde eu acho que o pessoal é mais novato também e dá essa possibilidade de você poder aprender, criar aquele vínculo. E eu aprendi e graças a Deus fui acolhida pelos aqueles que não me acolheram. Eu falei, vou tentar ser amigo aqui desse povo e foi network, assim. né? Se quiser, bem. Se não quiser, aqui estou eu, né? É isso aí. Então eu tentei mesmo com as pessoas, acho que é um pouco de tipo assim, não conhecer o outro, né? E aquele meio que você não conhece, então não vou, então, só por... E aí Você trabalha em 2 áreas específicas, né? Que é a oncologia e o paciente nefropata, que são 2 públicos difíceis também quando a gente fala de assistência de enfermagem, né? São públicos específicos e complexos que você traz na sua fala, né, em algumas conversas que a gente já teve, da importância de segurança do paciente, de se importar realmente com a asepsia, higienização da punção, do quanto que o técnico de enfermagem pode contribuir para esse desfecho desse paciente. E uma coisa que você traz muito clara nas nossas conversas é desse paciente oncológico que a gente acaba olhando todo mundo como paciente paliativo, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Que a gente precisa entender que o paciente paliativo, ele não é um paciente que necessariamente ele vai morrer em poucos dias, né? E às vezes a gente trata muito assim como o paciente, vai morrer. E não é isso. O paciente, ele precisa ter cuidado, os cuidados devidos para que não morra por falta de assistência, né? E não pelo câncer, porque se a gente for perceber, um paciente que ele faz, um paciente nefro, ele é um paciente paliativo. Sim. E que você vê lá paciente de 15 anos. Então, assim, eu preciso ter um olhar, né? O paciente está assim, mas é por causa do câncer mesmo ou é porque ele está com uma hipoglicemia? O paciente ele vai morrer por causa de hipoglicemia ou por causa do câncer. E se a gente não tem esse olhar, essa percepção, o paciente que poderia durar 20 anos ali, ele vai durar o quê? Horas. Num hospital. Entendeu? E Entendeu? a gente tem que trabalhar na perspectiva da qualidade de vida, né? Nós somos muito formados para trabalhar. A gente vem com uma medicina muito centrada na patologia, né? E aí a gente percebe na sua fala o cuidado que a gente precisa ter com a vida. Então, é qualidade de vida. E o cuidado paliativo, você trouxe uma fala extremamente importante, e é um tema que nós vamos trazer aqui nessa mesa, Sim. né, que já conversamos sobre isso. O cuidado paliativo, ele não é só do paciente oncológico, a gente já passou por isso. Né? Então, a gente tem os pacientes crônicos, como você citou, o nefropata, que também é um paliativo. Né? Então, mas essa visão só é possível porque você estuda, porque você se dedica. E, por vezes,
na nossa prática, a gente percebe que não são as instituições que fomentam esse conhecimento para vocês, enquanto profissionais. Né? E como é que vocês veem as perspectivas de ensino, de cursos, de especializações, de qualificação profissional? Como é que vocês permeiam esse processo de qualificação? Né? Porque conhecendo vocês, a gente conhece as nossas convidadas, né? A gente convive profissionalmente com elas também em alguns espaços. Então, vocês sempre estão envolvidas, né? Na qualificação. Como é que vocês percebem a importância disso para a profissão de vocês? Então, eu pude estar no Corém, né, o ano passado. 3 anos, em 2021. Isso. E a gente pôde perceber a importância, né, desse conhecimento, de divulgar essas palestras e que a gente precisa estar dentro desses movimentos, né? Às vezes a gente percebe muito a questão do enfermeiro estar, e foi uma fala que uma colega minha me mandou uma vez que eu estava em um desses evento. Congressos, e aí ela falou, você deveria fazer o curso de enfermagem. Eu falei, não entendi, por quê? Eu, técnica, não posso estar nesses locais? É conhecimento, eu preciso do conhecimento para estar. Sim. Então, eu acho que é de extrema importância você conhecer, né? Saber dominar aquilo que você pratica, né? Sua prática, ela está de acordo, né? E entender os porquês, né? O porquê de uma punção certa, o porquê da abundância de decúbito, né? Como eu vou entregar meu paciente à sociedade? Eu preciso entender como técnica de enfermagem, né? Eu preciso entender que se eu realizar uma mudança, eu vou diminuir trabalho. Porque meu paciente não vai ter curativo e, consequentemente, eu não vou precisar realizar um curativo nele. Entendeu? É o que eu sempre falo. Se você não faz por você, se você não faz pelo outro, que é, na verdade, o que a profissão da gente se propõe, cuidar do outro, mas que se você não tiver esse foco no outro, que no mínimo você tem um foco em você. E aí você traz essa fala, né? Já que eu não quero fazer para melhoria da qualidade de vida daquele paciente, daquela pessoa que está ali sob os meus cuidados, que no mínimo eu faço para diminuir o meu trabalho, né? É um pensamento egoísta. Eu acho que não é o nosso foco enquanto profissionais de saúde, né? Mas a gente sabe também que a gente tem perfis de profissionais diferentes, distintos, né? E é entender o que a gente está entregando para a sociedade, né? Meu paciente, ele vai para casa, ele vai com o quê? Vai com mais curativo, ele vai com mais, né? Então, tentar diminuir e minimizar esses danos que eu posso causar, né? Uma fala importante, a Melissa está trazendo aí, eu tive no congresso agora de terapia intensiva e foi algo que discutiu muito da síndrome pós-cuidados intensivos, né? E é justamente isso, o que a gente entrega para a sociedade, do quanto que é importante enquanto técnico, enquanto auxiliar e enfermeiro, da gente saber que a nossa assistência ela tem repercussão para o paciente. Você traz isso porque a sua vida, ela, eu acho que eu tenho 10 anos, vou fazer 10 anos de terapia intensiva, eu conheci o que é terapia intensiva quando eu tive um ente querido internado na terapia intensiva. E eu não imaginava da repercussão, porque assim, é um paciente com lesão, né? Não. Como que vai ser a lesão desse paciente em casa? Qual é o contexto familiar desse paciente com uma lesão? Né? Tem plano de saúde? Não tem plano de saúde? Essa família tem esclarecimento? Então são pontos importantes porque, assim, de verdade, é sobre comprometimento com o outro. A gente precisa se comprometer com o outro, né? E você traz isso muito bem porque, como você falou, você teve sua mãe que teve em casa e houveram várias repercussões. Eu costumo dizer que é o kit pós-terapia intensiva, que é traqueostomia, GTT e lesão por pressão. E parece que todo paciente em cuidado intensivo vai ter esse kit, mas o que aconteceu no decorrer dessa internação, né? Que são os eventos adversos hoje e que, quando a gente fala de plano de saúde, tem plano de saúde que não está pagando evento adverso, que é a lesão por pressão. Tem plano de saúde que glosa. E isso porque refere a uma má qualidade da assistência de saúde e também assistência de enfermagem, né? Que está mais tempo com o paciente. Fazendo só uma colocação que é importante, que nós entendemos que nem sempre será a falta do cuidado, ou será o cuidado frágil, né? Nós entendemos que existe aí uma questão de respostas fisiológicas do paciente, mas que o nosso cuidado, ele exerce grande influência
também nesses processos que vão se permear aí no decorrer de uma internação, no decorrer de uma pós-assistência, né? E Evelyn? Eu costumo dizer assim, que as coisas se transformam o tempo todo, né? Coisas que eu vi antigamente não se usam mais. Então, assim, como é que eu vou ficar com a mesma prática, o mesmo conhecimento de 8 anos atrás, de 10 anos atrás, de 12 anos atrás? E é como ela falou, a gente vê nesses espaços, o último evento que teve não tinha ninguém de técnico, só tinha eu, assim, do meu local de trabalho. E é triste, porque assim, tem pessoas que têm potencial, um potencial grande, e falta investir. Mas assim, a gente está tão imerso ali na rotina louca, naquela que a gente não percebe, que a gente não se capacita mais, a maioria dos profissionais não se capacitam mais, não buscam. Então assim, há necessidade. Porque assim, às vezes eu estou numa dúvida, é um termo técnico. Ah, esse termo não usa mais. Vixe, é como agora? Como é que eu vou escrever? É tão rico quando você encontra um profissional. Às vezes, esses dias eu cheguei no pronto-socorro, chegou uma ambulância e eu falei, ó, eu vou receber aqui, eu vou te ouvir, mas eu não sou enfermeira. Não. Então, assim, ó olhar, porque a gente detém aquele conhecimento, necessariamente tem que ser enfermeira. Então, assim, tá enraizado isso, do técnico não buscar, do técnico não se interessar. Eu lembro que quando eu entrei, tinha uns cursos mensais que se chamavam reciclagem. Então, o pessoal ia em massa, porque era obrigado. E era bom, porque discutia ali naquela prática falhas na assistência que eram detectadas e a gente pegava por equipe. Vai você, fulaninho, fulaninho, bertaninho, na escala hoje vai treinar. Discutir, você fez? Não, ó. Aqui tem tido processos assim, que tá tendo falha na assistência. Isso era positivo. Hoje, infelizmente, não tem mais, se perdeu e as pessoas se acomodaram. Uma coisa que a gente não... Eu, como trabalho na emergência, é aquele cuidado... tem um curto tempo de período na assistência, às vezes mais, porque fica o paciente internado com a gente, mas a gente não percebe o quanto a gente repercute. Uma coisa interessante, a gente está tão acostumado assim, a ser desvalorizado, a ser destratado, que a gente acaba entrando naquela rotina, naquele caos. É uma pessoa, eu lembro de você, aí eu... Meu Deus. O que foi que eu fiz? Não, você me atendeu muito bem, você falando. Então, assim, não é só o repercutir no que a pessoa leva físico. Às vezes a pessoa quer uma palavra. Uma palavra, a pessoa quer ser ouvida, a pessoa quer uma mão para segurar. Eu quase perdi meus dedos num parto. Mas a pessoa lembra. E a gente não tem noção disso. A gente está tão imerso ali naquela rotina louca que às vezes a gente não percebe, não. No Covid, eu toda paramentada na ambulância, eu conversando com a paciente, ela fez assim, você é Evelyn, né? Eu me assustei assim, eu falei, como é que essa mulher sabe? Ela, seu olhar e sua voz. Você já me atendeu em casa quando eu tive AVC. Eu fiquei assim. Então, assim, são coisas que marcam, é satisfatório. Então, assim, se você se capacita, se você busca, você tem uma capacidade de dar uma assistência melhor e você vai repercutir de forma positiva. Porque o conhecimento não é só para a prática, mas a capacidade da postura, da ética, de você saber ouvir, do que você fala e como você fala. Então, assim, é necessário em todas as profissões, mas a enfermagem, eu vou além da palavra cuidado, dedicação. Sim. Perfeito. Jami, para a gente concluir, né? Mas uma coisa interessante que Jamile trouxe, Evelyn trouxe, mas dessa prospecção de carreira de vocês, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho, Jamile, da sua mudança. Você falou isso na sua fala aqui, depois que você foi conselheira, que abriu muito o seu horizonte. Evelyn traz isso em relação a o quanto que ela se empoderou com conhecimento, mas o que possibilitou essa prospecção, esse novo olhar, esse novo círculo que você viveu para a sua projeção atual, que é o empreendedorismo, né? Que às vezes a gente acha que é tão distante da equipe técnica e que você está empreendendo agora. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso também. Então, no Corém eu pude ver que a enfermagem ela tinha várias vertentes, né? E que ela poderia estar nessa do empreendedorismo.
E como Jefferson falou, ele é muito empreendedor, né? E ele fala que a nossa família, ele tem esse sangue. Eu acho que o meu estava um pouco escondido, né? E eu só pude perceber isso quando eu pude perceber que eu poderia crescer. E crescer, primeiro, eu acho que eu cresci muito como pessoa e depois fui me abrindo aos novos horizontes, né? Acho que as pessoas também me ajudaram muito e me acolheram quando eu estava neste momento e que falavam que você é capaz, né? Júlia me ajudou muito, você é capaz, me jogava lá, eu falava, Jesus, toma conta. A Tati quer ser sempre de surpresa, né, Jamile? Pois é. E aí eu pude perceber que eu poderia, né? Eu poderia fazer o melhor, né? Nas condições que eu tenho. E aí foi quando veio a possibilidade de fazer o curso, né, de Body Peace. Jefferson trabalha com furo humanizado, ele falou, por que não fazer, né? Eu falei, beleza, então bora fazer. Já que é pra fazer, vamos fazer, vamos gravar, né, Jamile? Isso aí. É o combo. Jefferson traz o combo, né? Entrar o combo. Na realidade, é um outro empreendimento meu, né? Que é a técnica Body Pierce aqui em Itabuna, com furo de orelha humanizado e o Body Pierce corporal para a enfermagem, que é um outro campo de atuação que a enfermagem ela tem seguido. E a gente tem percebido quanto que a gente pode agregar, né? Enquanto enfermeiro, enquanto técnico, principalmente para o cuidado pós-perfuração, não é isso, Jamile? É isso aí. E entender o olhar que a gente precisa ter, né? Do pós, né? Entender quais são os riscos, os potenciais riscos e poder evitá-los, né? E aí a gente vai evitar como? A gente vai evitar com a nossa assistência de qualidade, né? A gente vai evitar de acordo com os materiais que a gente vai utilizar ali. É uma técnica, a perfuração que você vai fazer. O seu profissional, primeiro, ele é habilitado, ele usa uma técnica estéreo para estar fazendo sua perfuração, né? Entender a joia é adequada, né? Ela é biocompatível, ela vai trazer dano e, claro, entender que é 50%, né? 50% é do profissional e 50% é do paciente. Entender que ele precisa também cuidar, né? Quando perfura, dessa pós-perfuração. E a gente vai dando essas dicas para minimizar o processo, né? Isso é bem interessante, porque são outros espaços que vocês, enquanto profissionais técnicos, podem conquistar, né? A gente está muito restrito a um campo de trabalho hospitalar, atenção primária, a PH, e às vezes a gente não consegue perceber realmente, como você falou, se você não tiver no seu círculo, e aí eu falo mais uma vez das pessoas com as quais a gente convive, se você não tiver isso, se você não buscar outros espaços, você esteve como conselheira do nosso conselho, né, de enfermagem. Então, se você não faz esse network, então, às vezes, a questão dos cursos, e Evelyn traz isso muito bem, não são só para o conhecimento técnico, é também para o network, para as pessoas que você pode conhecer, que podem impulsionar você a fazer outras coisas, né? A ingressar em outros espaços. Então, isso é bem importante. A Evelyn falou também que tem uma outra profissão, né? A Evelyn é assistente social. Não é isso, Evelyn? E do mesmo jeito, Jamile, que eu te joguei, né, nos espaços para falar, eu tenho falado muito com a Evelyn, que ela também precisa desenvolver o seu outro lado dela, né? Ela já tem se dedicado muito à enfermagem e eu fico no pé assim também, ó. Porque as pessoas que a gente acredita e vê potencial, a gente realmente tem que impulsionar, né? Vamos finalizar. Vamos finalizar, gente. É um prazer ter vocês aqui, né? A gente, na realidade, trouxe nesse texto, né, que eu fiz para vocês, a nossa percepção, o que a gente pensa. A gente tem feito esse mecanismo de como que eu, Jefferson, como que Juliana, a gente enxerga o nosso convidado, mas a gente trouxe também de como duas pessoas importantes para vocês enxergam vocês, né? E aí Júlia vai trazer uma mensagem da pessoa de Evelyn, da pessoa de Jamile, como que essas pessoas acabam vendo vocês. Vamos lá. Jamile para mim é sinônimo de insistência, é aquela que fica quando todos vão embora. Vou fazer uma pausa para falar desses textos, porque o mais interessante desses textos é que vocês vão trazendo essas características no decorrer das conversas, isso, né? E aí são pessoas que deram esses depoimentos antes desse momento.
Mesmo com seu silêncio, ela está presente em qualquer circunstância. Ela não desiste dos seus, ainda que custe a vida. Competência é também um dos seus sobrenomes. Tudo que se aplica a fazer é com esmero e dedicação. Se for para fazer mal feito, ela nem começa. Se ela se sente desafiada, é fácil entrar e ganhar a competição. Caso não, ela prefere nem se desgastar, porque a paz importa. Quem tem Mili terá também a disposição ao serviço. Ela se doa por completo na leveza do amor. Agora, quem esperar por ela, saiba que tem que aturar a linda frase: estou chegando. Quando, na verdade, ela nem começou a se arrumar. Eu acho que é de família. Você emocionou em ver. Foi A gente Judene. não preparou os lenços para as convidadas. Mas foi Judene que mandou essa frase, que eu sei que é uma amiga sua, e ela trouxe de forma muito clara do que é você, né? Para quem não sabe, e aí eu também, talvez eu chore no processo, Jamila é minha irmã e eu percebi o quanto que você cuidou de manhã e o quanto você se entregou nessa assistência de enfermagem, o quanto que você realmente se preocupa com os seus, né? E você trouxe isso com muita maestria mesmo, de uma qualidade... E isso acabou repercutindo ainda mais na nossa prática assistencial, né? Porque a gente sempre foi muito tecnicista de se preocupar com o que a gente entrega para o paciente, mas a gente olhou ainda mais para o pós, né? De qual é a repercussão da alta desse paciente. E isso para a gente ficou muito claro, né, no nosso fazer enfermagem. Você é uma pessoa ímpar, né? É uma pessoa com milhões de qualidades, mas eu acho que o Judene expressou muito bem. Quem te tem, né? Porque você é dessas. E eu já tenho. Eu acho. Pois é. Assim espero. E Evelyn, né? Bom, seria bem difícil começar se eu tivesse que focar em apenas uma coisa. É bem característico de Evelyn também, né? Imperativo. Não dá pra focar em uma coisa só quando a gente fala dela. Já que minha irmã foca em tanta coisa ao mesmo tempo e consegue desenvolver tudo o que faz com excelência. Ela que se desdobra nos plantões para proporcionar o melhor aos seus filhos, que consegue ter uma criatividade diferenciada e eu digo, vou complementar, invejável, que cuida dos outros, seja no hospital ou na ambulância, mesmo quando não tem paciência para cuidar dela mesma. Ela que nunca deixou a peteca cair e se reinventa a cada dia. Vocês já viram como ela não brinca em serviço quando o assunto é arrumar ou organizar os filhos dela para algo da escola? Eu fico com inveja, porque eu falo, Evelyn, eu não tenho essa criatividade, né? Procurem ver, pois ela não sabe brincar. Ela é exagerada, vaidosa, cuidadosa e agora diz que pedala por aí. Correndo. Sou atleta. Está correndo, ela tá indo para... Ela quer ser triatleta. Quer ser triatleta. Quer estar igual comigo, você. filha, no processo. Reclama, viu? Reclama Reclama pouco, mas é um dos meus maiores orgulhos nessa vida. E não poderia faltar a frase da filósofa contemporânea Eloá Nunes. Mamãe, eu te pedi 10 e você disse que não tinha. Mas, mulher, você trabalha tanto e não tem 10? Sobre isso, mexe nas filhas, a gente fica mal. Então, Evelyn, eu conheci Evelyn nesse processo de chegada no SAMU. Evelyn sempre muito dedicada. Quando a gente pensou em convidar profissionais técnicos que fossem referência também, a gente procurou pessoas que também são referências para a gente enquanto profissional. Vocês são essas profissionais. São as profissionais que eu gostaria de ser cuidada no dia que eu precisasse ou que entregaria algum parente meu de olhos fechados. E eu acho que isso importa muito para a gente que se dedica tanto, para vocês que se dedicam tanto diariamente. Então, que vocês continuem nessa jornada, que nos tenham enquanto apoio, né, em tudo aquilo que a gente puder apoiar e que continuem fazendo muito o contrário, acolhendo aqueles que chegam, dando a mão amiga para aqueles que chegam e fazendo a diferença para o paciente e para os colegas da gente de saúde, não só de enfermagem, mas de saúde. E a gente queria assim, agradecer de todo o coração. Esse momento aqui é um momento que foi pensado para o nosso público, que é técnico de enfermagem, que é auxiliar de enfermagem, para a nossa categoria, né, fechar esse mês com essa entrevista com vocês, que são pessoas fundamentais na assistência à saúde aqui no nosso município, mas que representam aí uma categoria de mais de 80%
dentro do nosso país. Eu queria agradecer. Eu acho que um dos objetivos desse nosso podcast com vocês hoje é representatividade, né? É trazer o quanto que vocês são importantes e que a categoria de vocês se percebam nessa mesa aqui. Esse que é o importante. Júlia falou isso muito quando a gente colocou Jamile. A gente empurrou Jamile na questão de algumas palestras do Corém sobre representatividade. E que falta, né? Quando a gente fala de eventos, de palestras, a gente percebe que falta um técnico de enfermagem naquele lugar, com aquela fala. E a intenção aqui é trazer representatividade para a categoria de vocês, que a gente reconhece o quanto que é importante, o quanto que são uma engrenagem gigantesca no serviço de saúde e que sem vocês a gente não ia conseguir fazer a assistência de enfermagem que a gente faz, que é uma enfermagem que é ciência, que é qualidade e que é excelência quando a gente se promove a fazer. Exatamente, falou tudo. Agradecemos mais uma vez. Nossa mesa, nessa roda aqui, está sempre aberta para que vocês possam estar presentes. Ao nosso público, mais uma vez agradecemos a audiência, o acolhimento com o nosso podcast, né? Agradecer também aos nossos parceiros Quality Ambulâncias, Clínica Abilife. Então, nos aguardem nos próximos episódios. E muito obrigado, gente.